Olá, estamos voltando para a continuação da nossa série de devocionais baseado no livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Espero que vocês todos estejam bem e já focados em Jesus. Eu sou João Neto, sou amigo de Jesus e faço parte do Instituto Permanecer e do Ministério Jesus Cristo. E hoje o dia da devocional é quinta-feira. Quinta-feira, 13 de novembro, do livro Tudo para Ele. E o título que o autor nos oferece é Fé e Experiência. E o versículo inicial que ele deixa é uma parte do versículo de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz assim: O Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Acompanhe comigo a leitura. Para chegarmos a uma devoção absoluta ao Senhor Jesus, temos que dominar os nossos humores e sair do jogo de esconde-esconde. Lembre-se de como o Novo Testamento mostra Jesus Cristo e depois pense na mesquinhez da nossa miserável fé. Às vezes dizemos coisas assim, o autor fala: eu não tive esta ou aquela experiência. Você já disse isso sobre Jesus? E aí ele continua: pense no que afirma a fé em Jesus Cristo, que ele é poderoso para nos apresentar diante do trono de Deus, imaculados, absolutamente retos e totalmente justificados. Tome uma posição então de irrestrita e reverente fé nele, não nas experiências, mas nele, pois ele se tornou para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Como podemos falar em fazer sacrifícios para o Filho de Deus? Somos salvos do inferno e da perdição. E ainda queremos falar em fazer sacrifícios para Jesus? Temos que exercer constantemente a fé em Jesus Cristo. Não no Jesus Cristo da reunião de oração, nem no Jesus Cristo dos livros, mas no Jesus Cristo do Novo Testamento, que é o Deus encarnado, o que deveria fazer-nos cair aos pés dele como mortos. Nossa fé deve firmar-se naquele que é o autor da nossa experiência e não na nossa experiência. Lembra do início da devocional? Quando ele disse que por vezes falamos, eu já tive esta ou aquela experiência? Ele está afirmando: a nossa fé não deve se basear nas experiências, mas no autor da maior e definitiva experiência. A experiência de termos sido salvos daquilo que não podíamos nos salvar sozinhos. Ele continua: Jesus quer de nós uma entrega e devoção totais a ele. Não podemos conhecer Jesus Cristo por meio de experimentos, nem contê-lo dentro de limites de nosso coração. Mas tendo confiança total nele, é que edificamos a nossa fé. É nesse particular que vemos como o Espírito Santo se impacienta com a nossa incredulidade. Todos os nossos temores são pecaminosos. Tememos porque não queremos nos alimentar da fé em Jesus. Como é que uma pessoa que está identificada com Jesus Cristo pode ter dúvida ou medo? Nossa vida deveria ser um maravilhoso cântico, revelando uma fé triunfante e invencível. Por vezes nós queremos quantificar e qualificar Jesus Cristo na nossa experiência, medi-lo, porque nós lutamos pelo controle. Desde a queda do homem, lá na criação, no início das Escrituras, como é contado, o homem tenta ter domínio da realidade ao seu redor, domínio da sua relação com o próprio Criador. Por isso, tentamos fazer com que as nossas experiências sejam o ponto de partida da nossa relação com Jesus. Nós queremos medi-lo, nós queremos quantificá-lo, nós queremos qualificá-lo para dizer: nós estamos no controle. Mas a fé cristã é outra coisa. A fé cristã é nos render completamente em devoção a Jesus e reconhecer que o que ele fez por nós, nós necessitávamos e nós jamais poderíamos ter feito por nós mesmos. Reconhecer que por conta do nosso pecado, nós nos tornamos incapazes de nos defender sozinhos. Então Jesus se fez a nossa defesa. Jesus se fez o nosso escudo. Que nós não éramos capazes de oferecer recurso algum
para que Deus se agradasse de nós. Então Jesus se tornou o nosso recurso, que nós não éramos capazes de oferecer nenhum tipo de ato de justiça para Deus. Então Jesus se tornou a nossa justificação. E é nessas verdades que nós apoiamos a nossa experiência com Jesus, numa fé no autor dessa linda experiência de salvação. O início do verso que o autor da devocional coloca, Gálatas 2:20, diz que nós fomos crucificados com Cristo. E por isso, nós não vivemos mais a nossa vida, mas a vida dele é que vive em nós. Então não viva baseado na sua capacidade de medir e controlar a sua experiência com Jesus, mas viva como o autor diz, caído diante dele, de joelhos, como mortos, reconhecendo, se o Senhor não fosse por mim, eu não poderia me defender sozinho. E levante as suas mãos para o céu e celebre a Jesus pela redenção, pela justificação, pelos recursos que só Ele tinha para nos oferecer. Que Deus te abençoe, um bom dia e até amanhã.